Doutora, trabalhei na roça do mês 7 de 1974 ao mês 12 de 1990, mas não recolhi esse período. Este tempo conta para minha aposentadoria? O que ele fala roça aqui, acho que ele trabalhou de trabalho... É um trabalho rural. Rural, né? Eu acho que ele quis falar um trabalho rural. Trabalho né? rural, sim. E de fato, nessa época, nós tínhamos muito trabalhadores no rural, né? Nós tivemos o êxodo aí para a área urbana, mas agora eu acho que estamos tendo também, voltando para bastante gente para a agricultura, para a área rural. Claro que hoje, eu digo hoje, a partir de 1991, as regras para o trabalhador rural mudaram, então ele precisa fazer contribuições. São contribuições específicas, diferentes do trabalhador autônomo, do trabalhador urbano, mas ele precisa fazer um tipo de recolhimento. Certo. Porém, até 1991, não era necessário o recolhimento, desde que, né, ele tenha, a gente chama de trabalho em economia familiar, né? A gente chama esse segurado de segurado especial. Hoje também existe ainda o segurado especial, tá? Existe vários tipos de trabalhor rural. Entendi. Um deles é o segurado especial. Okay. Mas como ele disse esse período, a gente vai ficar nesse período. Okay. Então ele falou aqui até dezembro de 1990, então eu diria que até 1991 a gente consegue reconhecer esse período como tempo de contribuição e carência, né, desse trabalhador rural. Então, ele precisa comprovar que ele trabalhou, né, na agricultura ou na pecuária. Existem alguns documentos que você consegue puxar esse tipo de situação? Porque assim, se ele está falando que trabalhou, não contribuiu, ele vai ter que ser com alguma prova, né? Isso, então não precisa. Aí ele fala assim: precisa, primeira pergunta que eu entendo aqui, ele quer dizer, precisava ter contribuição? Preciso contribuir? Não precisa contribuir. Basta ter. Aí ele vai falar assim: eu trabalhei, tá, então a gente vai ter que provar, né? Existem inúmeras formas de fazer essa prova. Notas fiscais de produtor, testemunhas. Quando você vai declarar em algum órgão público, por exemplo, que você era lavrador, trabalhador rural, isso tem no certificado de reservista, isso tem no título eleitor quando a pessoa tirava, isso tem no prontuário do RG quando a pessoa também ia lá tirar o RG. Ela comunicava esses órgãos. Às vezes na certidão de casamento, às vezes dele, né? Entendi. Que ele casou e continuou lá. Porque quando a pessoa ia até lá e fala assim, qual é a sua profissão? Lavrador. Aí essa prova que a senhora vai buscar. Qualquer lugar que ele foi, que ele declarou, né? Às vezes na certidão de nascimento do filho, às vezes está no do pai, né? Então documentos em nome do pai. Então não é tão difícil, não é uma coisa assim impossível, né? Não é. Porque como que a gente fala economia familiar, né? Então, como é que se trabalhava? Se trabalhava era um núcleo mesmo familiar. Então eles iam ou arrendavam uma fazenda, ou era proprietário, mas normalmente trabalhava todo mundo da casa. Então, uma pergunta, desculpa, até cortar. Porque assim, me vem uma pergunta minha. Vamos supor que eu morasse com um irmão meu lá e esse irmão meu conseguiu uma aposentadoria. Há uma possibilidade de usar de se utilizar dessa documentação, aproveitar, né, essa documentação, porque ela deve ser parecidas ou bem próximas. Fica até mais fácil no caso. Exato. Por quê? Porque assim, o que se trabalhava? Se trabalhava o pai, a mãe e os filhos na lavoura ali. Então, parte vinha para consumo próprio e parte se vendia. Plantação de milho, de algodão, de café, de arroz. Então, tem N possibilidades. Legal, essa parte eu gostei. A matrícula do imóvel onde a pessoa trabalhou é muito importante. Também o nome da fazenda. Então, a pessoa vai ter que buscar uma documentação desse período, né? Mas não é difícil. Não é difícil, não. A gente vê bastante. E a legislação hoje, nós temos a autodeclaração, que ajuda bastante, né? Que a pessoa se autodeclara rural, né? E com alguns documentos, às vezes não precisa comprovar, por exemplo, 74, 90, eu preciso ter documento de todos esses anos. Não.
Então a gente teria um documento ali no começo, um No documento meio. ali no meio e outro no fim, Entendi. né? Dá para equilibrar essa parte, dá isso, para e buscar um aí equilíbrio. comprovar com testemunhas. E aí, nesse da caso época. aqui, é bastante tempo, né? Porque pelo que eu contei aqui por baixo, tem uns 15 anos e 8 meses. Muito importante. Muito Imagina, importante. se a pessoa, às vezes, ela consegue se aposentar por idade só com esse período. E tem uma pergunta, às vezes naquela época, a pessoa trabalhava muito novinha, né? Assim, tem casos, você escuta aí casos de pessoa trabalhar com 5, 8 anos de idade, porque ajudava o pai. Conta alguma... O que a senhora pode falar sobre isso? Teve bastante discussão sobre isso, mas desde os 8 anos, 9, 10, né? Conta. Então, É mesmo? sim, aí a pessoa tem que comprovar que ela começou naquela idade ali. naquela idade. Mas poderia ser utilizado... Poderia, Porque, eu vi casos desde os 8, Uau. por exemplo. Uau, legal. Bacana, muito interessante.